Seja muito bem-vindo ao podcast Mandando Bem, do canal Bacana Demais. Hoje vamos falar sobre a importância da escolha consciente na preservação da democracia. Assista a esse videocast até o final, clique para curtir, deixe seu comentário e compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se inscreva aqui no canal Bacana Demais. E vamos ao videocast de hoje. Olá! Seja muito bem-vindo a mais um podcast Mandando Bem. Aqui fazemos análises e discussões sobre os textos e artigos escritos pelo renomado professor Flávio Eustáquio das Graças. O professor Flávio Eustáquio das Graças é um mineiro licenciado em Geografia e História e pós-graduado em Educação Especial e Educação de Jovens e Adultos e também tem pós-graduação em Coordenação Pedagógica. Fique com a gente do início ao fim para saber muito mais e não perca nenhum de nossos podcasts. Vamos à análise do texto de hoje. Olá pessoal, preparados para mais um mergulho profundo. Hoje vamos explorar um tema crucial, a democracia no Brasil. E para nos guiar nessa jornada, temos as reflexões instigantes do professor Flávio Eustáquio das Graças. Professor Graças, um nome que dispensa apresentações, né? Suas análises sempre nos levam a questionar, a ir além da superfície. É verdade. E nesse texto que vamos explorar hoje, ele mergulha fundo na história da democracia brasileira. E a gente sabe, né? A história do Brasil é um caldeirão de eventos, de lutas, de conquistas. E de reveses também, né? A democracia no Brasil não foi um caminho linear, teve seus momentos de glória e também de sombra. Com certeza. O professor Graças traça um paralelo entre momentos-chave da nossa história, como a proclamação da República, a Era Vargas, a ditadura militar. Momentos que moldaram a democracia que vivemos hoje, com todas as suas nuances, seus desafios e suas potencialidades. E ele destaca a Constituição de 1988 como um marco, né? A Constituição Cidadã, como ficou conhecida. Um divisor de águas. A Constituição de 88 consolidou direitos e liberdades fundamentais, colocando o cidadão como protagonista da nossa democracia. É como se ela tivesse aberto um novo capítulo na nossa história, né? Mas é que o professor Graças nos provoca o que temos feito com essa democracia conquistada a duras penas. Estamos realmente exercendo o nosso papel de cidadãos. Essa provocação é essencial. Ele nos convida a ir além da celebração, a refletir sobre o nosso papel na construção de um presente e de um futuro mais democrático. E ele vai além, né? O professor Graças argumenta que a democracia no Brasil não se resume apenas ao voto. É muito mais do que isso. Ele defende que a participação ativa na vida política, o engajamento em debates construtivos, a busca constante por informação. É como se ele estivesse nos chamando para um exercício diário de cidadania, né? Exatamente. E um ponto que ele destaca, com muita ênfase, é a importância da tolerância e do respeito à pluralidade de opiniões. E uma democracia, a divergência é natural, né? É preciso saber conviver com diferentes visões de mundo. É o que enriquece o debate público. Mas é preciso que essa divergência seja pautada pelo respeito, pelo diálogo. E aí que mora o perigo, né? Já. A polarização, o discurso de ódio, a intolerância. São venenos que corroem a democracia e que impedem o avanço da sociedade. E nesse ponto, o professor Graças nos alerta para um dos grandes desafios da nossa era, a desinformação. As fake news, a manipulação da informação. Um perigo real para a democracia e para a coesão social. Ele argumenta que a desinformação se aproveita da fragilidade do nosso sistema educacional, da falta de senso crítico da população. E a gente sabe como as fake news se espalham rapidamente, né? É preciso estarmos atentos, vigilantes. Professor Graças defende que o combate à desinformação precisa ser uma prioridade, com investimentos em educação e em mídia. Mas ele não coloca a responsabilidade apenas no governo, né? Ele nos convida a sermos mais críticos com a informação que consumimos, a buscar fontes confiáveis, a não compartilhar qualquer conteúdo sem antes verificar a veracidade. É como se ele dissesse: a responsabilidade pela qualidade da informação que circula é de todos nós. Exatamente. Cada um de nós precisa se tornar um agente de checagem, um defensor da verdade. E é aí que entra a importância da escolha consciente, né? A escolha consciente na hora de votar, de formar uma opinião, de compartilhar uma notícia. O professor Graças nos incentiva a questionar, a pesquisar, a ir além das manchetes, a buscar a fundo as reais intenções por trás das informações que recebemos. Ele nos lembra que a escolha consciente é um ato de responsabilidade cívica, é a base para a construção de um futuro mais justo e democrático para o Brasil. E essa responsabilidade se estende a todas as esferas da vida, né? Desde as nossas escolhas individuais até o nosso engajamento político e social. É verdade. E é nesse ponto que o professor Graças aprofunda a discussão sobre a corrupção. Para ele, a corrupção não é apenas um crime, é um ataque direto à democracia. Um câncer que corrói as instituições, que desvia recursos, que perpetua a desigualdade. Exatamente. A corrupção gera descrença.
desinteresse pela política e abre caminho para o autoritarismo. Ele nos convida a sermos mais do que meros espectadores, né? A denunciar qualquer ato suspeito de corrupção, a participar de movimentos sociais que lutam pela ética na política. A cobrar dos nossos representantes medidas efetivas de combate a esse mal que tanto assola o Brasil. Para professor Graças, a luta contra a corrupção é uma luta pela democracia. Voltando à nossa conversa sobre a escolha consciente, o professor Graças nos convida a ir além da superfície, sabe? A gente precisa analisar a fundo a trajetória dos candidatos. É verdade. Não é só olhar o currículo, a gente tem que ser quase um detetive, né? Investigando o passado, as ações, os posicionamentos. É isso aí. Observar a coerência entre o discurso e a prática. Não se iludir com as promessas fáceis, com marketing político, com aparência. É preciso ir fundo, né? Entender a essência e os valores. Exatamente. A democracia exige de nós, cidadãos, uma postura ativa e engajada. A gente não pode simplesmente delegar a responsabilidade da escolha. É isso aí. A decisão final, o voto consciente, é um ato individual e intransferível. E ele também fala da importância de buscar informações em diferentes fontes, né? Comparar, analisar. Sem dúvida, a gente precisa formar nossa própria opinião. E estar atento às fake news, às manipulações. É preciso ter senso crítico, buscar a verdade. Ser protagonista da nossa própria história. Construir um futuro mais justo e democrático a partir de escolhas conscientes, informadas e responsáveis. E para ilustrar a importância da escolha consciente, o professor Graças usa um exemplo interessante. É o caso de um político que, apesar do discurso bonito e das propostas inovadoras, escondia um passado obscuro. Um passado marcado por escândalos de corrupção e práticas antidemocráticas. As aparências enganam. E como a gente se protege dessas armadilhas? Através da educação política, do desenvolvimento do senso crítico, do acesso à informação de qualidade. Participando de debates, buscando conhecimento. E para além da análise individual dos candidatos, o professor Graças nos convida a refletir sobre o sistema político como um todo. Ele fala da necessidade de reformas, né? Sim. Reformas que garantam maior transparência, participação popular, representatividade. Ele defende o fortalecimento dos partidos, o combate ao clientelismo, à corrupção. A gente precisa de um sistema político mais justo e democrático. E ele não se limita à crítica, né? Ele apresenta propostas concretas. Como, por exemplo? A implementação do voto distrital misto, a redução do número de partidos políticos, o fim do foro privilegiado. E a ampliação da participação popular nos processos decisórios. A educação política também é fundamental. Para formar cidadãos conscientes e críticos. A democracia não se constrói apenas com eleições, mas com a participação ativa e consciente da sociedade. É um processo contínuo. E para concluir essa parte, é importante destacar a necessidade de superarmos a polarização e o discurso de ódio. É verdade. A intolerância, o fanatismo, a violência verbal. Corroem o tecido social, impedem o diálogo. A gente precisa buscar o entendimento, o respeito às diferenças. Construir pontes em vez de muros. A democracia se constrói com diálogo, tolerância e busca por soluções pacíficas. É isso aí. Chegamos à parte final do nosso mergulho, pessoal. Já exploramos bastante desafios da democracia brasileira, mas agora vamos focar nas soluções. O que podemos fazer, na prática, para fortalecer a nossa democracia? O professor Graças, como sempre, vai além do diagnóstico e nos apresenta um caminho a seguir. E ele coloca a educação como ponto de partida, sabe? A educação como base para tudo, né? Sim. Mas ele vai além da educação formal da escola. Ele fala de uma educação para a cidadania que deve estar presente em todos os espaços da nossa vida. Em casa, na comunidade e nas redes sociais. Exatamente. É a formação de valores como ética, respeito à diversidade, senso crítico, responsabilidade social. E como a gente coloca isso em prática no dia a dia? Ele nos convida a sermos exemplos, sabe? A praticar a democracia no nosso cotidiano. Ouvir com atenção, mesmo quando discordamos. Buscar o diálogo. Respeitar as opiniões diferentes, ser tolerantes com o erro, ter empatia. A democracia se constrói nos pequenos gestos, né? É isso aí. Nas nossas relações pessoais, na nossa atuação na esfera pública. E por falar em esfera pública, o professor Graças destaca a importância do engajamento cívico. Não basta só votar a cada 2 anos, né? A gente precisa acompanhar o trabalho dos nossos representantes, participar dos debates. Manifestar nossa opinião, cobrar ações, fiscalizar o uso dos recursos públicos. Ser cidadãos ativos, protagonistas da construção de um futuro melhor para o Brasil. Mas como a gente faz isso na prática? Quais as ferramentas que temos? Existem várias formas de participar ativamente da vida política do país. Podemos nos filiar a um partido político, colaborar com eles, Movimentos sociais, conselhos municipais. usar as redes sociais para mobilizar as pessoas em torno de causas importantes. Ele nos mostra que a gente tem um leque de opções, né? Sim, cada um pode encontrar a forma mais adequada de contribuir.
E ele destaca a importância da organização popular, da união em torno de objetivos comuns. A democracia se fortalece quando a sociedade civil se organiza, se mobiliza para defender seus interesses. É a força da ação coletiva. Exatamente. E o professor Graças também fala da importância da ética, não só na política, mas em todas as esferas da vida. A ética como base para uma sociedade justa, né? Sim, ele nos convida a refletir sobre as nossas ações, sobre o impacto das nossas escolhas. A construirmos uma sociedade mais ética, mais justa, mais humana. Ele nos lembra que a democracia é um processo em constante construção que exige de todos nós um compromisso com a ética, a justiça social e o bem comum. E para finalizar, ele nos deixa uma mensagem de esperança. Ele acredita no potencial do Brasil, na capacidade do povo brasileiro de superar os desafios. É isso aí. Ele nos convida a não desistirmos da luta por um país mais justo, mais democrático e mais feliz. E que a mudança começa em cada um de nós, né? Exatamente. Nas nossas escolhas, nas nossas atitudes, na nossa forma de viver e de se relacionar com o mundo. É, pessoal, que mergulho inspirador. As reflexões do professor Graças nos convidam a repensar nosso papel na sociedade, a buscar ativamente a construção de um Brasil mais justo e democrático, e nos mostram que a escolha consciente é a chave para transformarmos a realidade e construirmos um futuro melhor para todos. E assim chegamos ao fim de mais um mergulho profundo. Esperamos que vocês tenham apreciado a jornada e que se sintam inspirados a colocar em prática os ensinamentos do professor Graças. Até a próxima!